Bom, então nós vamos falar um pouco agora sobre as propriedades físicas do solo e suas relações com a fertilidade do solo. Lembrando então sobre a definição de fertilidade do solo, que são solos férteis, são solos que têm elementos essenciais em quantidades suficientes e balanceadas para a planta, bom desenvolvimento da planta, e que tenha características físicas e biológicas satisfatórias para o bom desenvolvimento da planta, e que também esteja isento de elementos tóxicos. Então, essa é a definição de fertilidade do solo, é o que é um solo fértil. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre algumas propriedades físicas e como elas se relacionam com a fertilidade do solo, ou seja, como que as características físicas ou propriedades físicas do solo podem afetar a produtividade da cultura, né? E perceber que não é só manejo de calcário e fertilizante, né? Nós temos que nos preocupar tanto com a parte física quanto com a parte biológica para que venhamos a ter boas produtividades. Tá? Então, primeiro lembrando das fases do solo. O solo é constituído aí de 3 fases. Tá? Então, é a fase líquida, a fase gasosa e a fase sólida. Tá? Então, está aqui. A fase sólida ela é constituída de minerais e matéria orgânica. E a fase gasosa, né, são os poros que passam gás, e a fase de água, que é a solução do solo ou a água retida nos poros do solo. Tá? Então, quando nós falamos das fases do solo, são essas 3 fases. Então, quando nós ouvimos falar que o solo é um elemento trifásico, por que ele é trifásico? Porque ele tem as 3 fases, sólido, líquido e gasoso. Tá? Então, o solo ele tem aproximadamente 50% dele sólidos, fração sólida, 50% é fração porosa. Tá? Então, os sólidos 45% é minerais, 5% é matéria orgânica, em média. Né? Solos nativos do cerrado, nós vamos ter em torno de 47%, 48% de minerais e 2% de matéria orgânica. Tá? E o espaço poroso, que são os macroporos, são os poros maiores, ocupando em torno de 1/3 desse solo, né? E aqui em torno de 16%, né? 17%, e aqui o restante seria microporos, são os poros responsáveis pela retenção da água do solo, em torno aí de 33%, 34%. Ok? Então, primeiro a gente precisa destacar a importância da água no solo. Qual que é a importância da água para o solo? Né? A água que a gente presente no solo, ela é responsável pelo transporte de nutrientes solúveis. Então, para que o nutriente chegue à superfície da raiz das plantas e as plantas consigam absorvê-lo, é necessário que haja água no solo. Caso contrário, o nutriente não vai conseguir chegar na superfície da raiz, e, consequentemente, a planta não vai absorver e a planta vai vir a dar deficiência desse elemento. Então, não adianta termos o nutriente, precisa ter umidade, água, para que esse elemento se dissolva na água e aí formando a solução do solo, né, e movimentando no solo. Tá? Então, no solo, a água é conhecida como solução do solo. O que é solução? É a água com os nutrientes dissolvidos. Dificilmente nós vamos ter água pura no solo, a não ser em solos estéreis, que não tenham nutrientes, né? Mas solos agricultáveis, a água sempre vai estar, na água estarão presentes outros nutrientes que estão dissolvidos, né? Então forma a solução desse solo. Tá? Essa é uma característica, uma importância da água. Outra característica da água, que no solo ela controla algumas propriedades físicas. A aeração, por exemplo, a temperatura do solo. Bom, a aeração, se eu tenho um solo onde todos os poros estão preenchidos com água, se há água, não há troca gasosa. Tá? Então, se não há troca gasosa, não há aeração. O que é a aeração? Movimentação do ar dentro do solo.
Se os poros estão todos preenchidos com água, como é o caso do solo saturado, não há movimentação de gases. Portanto, compromete a aeração. E também afeta a temperatura do solo. Tá? Solos que têm uma maior quantidade de água, uma capacidade de retenção de água, elas tendem a manter a temperatura mais baixa. E isso é importante para a atividade biológica, né? E também para o próprio desenvolvimento da planta. Tá? Então, a água também causa impacto nos processos biológicos, porque os micro-organismos, também como os vegetais, eles precisam de água para se desenvolverem, né? E, como citado no item anterior, a água ela também afeta a temperatura do solo. Então, temperaturas mais amenas, a atividade é mais dinâmica, né? Tanto das plantas quanto dos organismos. E a água também ela é importante agente do intemperismo. Né? Quando a gente, nos fatores relacionados ao intemperismo, nós citamos o fator clima. Dentro do fator clima, a água da chuva é uma das, juntamente com a temperatura, mas que mais contribui para o intemperismo do solo. Então, a água é extremamente importante no solo, né, que vai conferir uma boa fertilidade aos solos. Tá? Então, aqui uma ilustração demonstrando, né, o fluxo de água. Né? A água no solo ela é absorvida junto com os nutrientes, tá? E ela se movimenta dentro da planta, chegando a se perder para a atmosfera pelo processo de transpiração. Ou ela fica na superfície da folha e evapora. Tá? Ou a evaporação pode ocorrer também diretamente do solo. Então, essa movimentação de água, né, ela flui continuamente através do corpo de uma planta, deixa os estômagos ver transpiração e entra pela raiz. Então, ela entra pela raiz, né, participa dos processos metabólicos dentro da planta, o estômago abre e ele se perde para a atmosfera. Então, o estômago para a planta seria como para nós, seres humanos, os poros da pele. Né? Quando nós transpiramos, nós estamos perdendo água pelos poros. Então, a planta também transpira. Né? Ela perde água pelos estômagos. E aí, a fase sólida do solo. Então, tem a fase líquida, onde está a água, e a fase sólida. Que a fase sólida é constituída de agregados de partículas unitárias, né, podendo estar cimentadas entre si pela matéria orgânica e pelos óxidos e hidróxido de ferro, alumínio e sílica. Tá? Então, a fase sólida é a partícula, né, mineral, né, um agregado de partículas minerais e orgânicas, e que podem estar cimentadas entre si, formando assim a estrutura do solo. Essa é a fase sólida. Tá? Então, a fase sólida então é constituída constituinte orgânico, seria a matéria orgânica, a fração orgânica do solo, desde a matéria orgânica mais grosseira até as matérias orgânicas mais estabilizada, que são as menores, né? E tem os constituintes minerais, que podem ser os minerais primários ou os minerais secundários. Então, né, minerais primários, minerais secundários, formando aí, né, os minerais de argila, óxidos precipitados e alofano. Então, isso que é importante saber, quem faz parte da fração sólida? Material orgânica e constituintes minerais. Quando nós falamos da fração sólida ou da fase sólida, do ponto de vista da fertilidade do solo, nós estamos falando da fração sólida que tem diâmetro menor do que 2 milímetros, ou seja, a fração areia para baixo. Então, fração areia, fração silt, fração argila. E o constituinte orgânico também, aquele que está nesse diâmetro, porque eles têm propriedades que vão contribuir diretamente com a fertilidade do solo. Então, a fase sólida são os constituintes orgânicos e minerais, a fração menor do que 2 milímetros o diâmetro. E aqui, né, uma ilustração representando bem as 3 fases do solo, esse sistema trifásico do solo. E a importância deles para a fertilidade do solo e a produtividade das culturas. Então,
O solo é um sistema trifásico, ele possui a fase sólida, minerais e matéria orgânica, a fase líquida, que é a solução do solo, ou seja, a água com os nutrientes dissolvidos, e a fase gasosa, que é a movimentação dos gases, né? Lembrando que a raiz também respira, e a raiz está dentro do solo. Então, para que a raiz consiga respirar, é necessário que os gases possam estar presentes no solo. É importante que eles estejam presentes também no solo. Tá? Então, a fase sólida e a fase líquida, né, aqui ocorrem as interações, né, a fração mais dinâmica do solo, troca de nutrientes iônicas, de íons, que sai de uma fase e vem para outra, né? Pode vir da fase líquida e se ligar à fase sólida. Por exemplo, fiz uma adubação, o nutriente se dissolve na fase líquida, depois ele vem para a fase sólida, as cargas negativas. Esse elemento ligado à carga negativa, da troca iônica, ele pode voltar para a fase líquida, a planta absorve, né? Então, assim, essa dinâmica, né? Então, aqui ocorre a fase mais ativa, tá? Na interface da fase líquida com a fase sólida. Nós chamamos aqui como sistema coloidal do solo, tá? Mas também tem a fase gasosa, que é de extrema importância. Quando nós dizemos que o solo está saturado, é sinal que a fase gasosa não está presente. A fase líquida, ela preencheu todos os poros, né, inclusive obstruindo a movimentação dos gases. Tá? E a fase líquida também, né, pode vir a se perder para o lençol freático, quando uma chuva, excedente ou irrigação, movimentação vertical da solução do solo. E aí nós vamos falar um pouco sobre algumas propriedades físicas do solo, né? E essas propriedades que vão afetar diretamente aqui essas relações e, consequentemente, a fertilidade do solo. A primeira propriedade física que nós vamos comentar é a textura do solo. Tá? Bom, que vem a ser a textura do solo? É o percentual das frações argila, silt e areia que compõem o solo, né? Essas três frações são as frações de diâmetro menor do que 2 milímetros. Então é comum a gente, pela textura, né, o tato, quando nós pegamos uma porção do solo, nós sentimos se os grânulos, né, são mais grosseiros ou se eles são mais finos. Então, se nós ficarmos na dúvida, peguemos uma porção de areia lavada, esse aqui usa em construção, e uma fração de solo argiloso. Podemos umedecer um pouco e apertar entre o polegar e o indicador. E aí nós vamos sentir que o solo arenoso ele tem uma textura mais grosseira, por isso a fração areia predomina. Já o solo argiloso, né, a gente praticamente não sente, como se fosse um talco, um pó em nossa mão. Predomina a fração argila, né, então que é a fração mineral de menor diâmetro presente no solo, é a fração argila. O silt é o intermediário entre os dois. Tá? Então, ela relaciona-se a textura do solo, ela se relaciona diretamente com algumas características do solo, podendo vir a afetar a matéria orgânica do nosso solo. Então, por exemplo, se nós temos um solo que tem uma grande quantidade de fração areia, isso vai comprometer a movimentação de água nesse nosso solo, né? Porque é por conta da estrutura do solo e a formação de retenção de água, né, desse nosso solo. Então, a mineralogia ela afeta diretamente, tá, a textura do solo. Então, há o percentual diâmetro dessas partículas que vai conferir a textura ao nosso solo. Então, ela vai estar relacionada a mineralogia, textura, superfície específica e capacidade de troca de cátions dos nossos elementos, tá, do solo. Está afetando diretamente
a fertilidade do solo. Né? Então, aí demonstrando como que a textura, que é um atributo físico, vai afetar a fertilidade do solo. Ok? Então, o que é superfície específica? Quanto menor a fração mineral, a partícula do solo, maior a superfície específica. Essa ilustração mostra bem. Se eu tenho um cubo que tem 1 metro de lado e tem 6 lados, ele vai ter 6 metros quadrados. Agora, se nós fracionarmos esse cubo ao meio, essa parte interna que estava, né, obstruída, ela passa a ficar exposta. Ela ficando exposta, o que vai acontecer? Né, vai aumentar a superfície específica. Então, a superfície específica nada mais é do que toda essa superfície na parte externa da fração mineral. Então, quando nós provocamos a ruptura aqui, e isso ocorre no processo do intemperismo, né, então nós vamos ter 8 fragmentos de 0,5 metros de lado. Então, vai dar 12 metros quadrados. Então, está aqui, ó, maior, né, o número de fragmentos, maior a superfície específica desse solo. Então, se tem 40 fragmentos, se tem aqui 20 fragmentos, está aqui superfície específica 15. Se tem 40 fragmentos, superfície específica 20. Tá? Então, isso é superfície específica. Quanto menor a partícula, maior a superfície específica, maior a quantidade de cargas negativas, mais ativa é essa fração do solo. Contrapartida, quando a gente pega uma fração areia, que, né, ele tem são grânulos maiores, tem uma menor superfície específica. Tá? Aqui, para nós termos exemplo, né, alguns elementos do solo, então, gibsita, né, é óxido de hidróxido de alumínio, de 1 a 10, de 1 a 100 metros quadrados por grama. Caulinita, que é mineral de argila que predomina nos solos do cerrado, que é uma argila de baixa atividade, 1:1, de 5 a 10 metros quadrados por grama. Tem a goetita, né, 30 metros quadrados. Quando nós vamos aqui, o óxido de ferro, que também predomina no solo do cerrado, de 100 a 400. Quando nós pegamos a argila 2:1, que são predominantes em solos mais jovens, que nós dizemos também que é uma argila expansiva, também é argila, porém tem uma, né, superfície específica bem maior. Então, se pegar a caulinita, que é o que predomina no cerrado, é de 5 a 10. Monte morilonita, que predomina em solos mais jovens, de 700 a 800 metros quadrados por grama. Então, a superfície específica é muito maior. E isso vai afetar e influenciar diretamente a propriedades, a fertilidade do solo. Então, é um atributo físico, a textura, afetando a fertilidade do nosso solo. E aqui a matéria orgânica também. Então, quanto maior a superfície específica, maior a capacidade do solo de reter água, maior a capacidade do solo de reter nutrientes. Tá? Então, assim, a superfície específica vai influenciar nas propriedades do solo. Então, aqui uma ilustração demonstrando bem, né, a diferença no diâmetro entre essas partículas. Nós temos, dentro da fração areia, nós temos areia grossa, tem areia média e areia fina. Aqui está demonstrando bem a areia grossa, uma partícula de areia fina, a partícula de silt e a partícula de argila. Então, aqui fez-se a ampliação, porém mantendo a proporção entre a relação entre as partículas diferentes. Então, olha quantas vezes mais a areia é maior do que a argila. Então, por isso, a superfície específica da argila é muito maior do que a superfície específica da areia. E aqui o limite mostrando, né, o limite da cada fração daquela, areia, silt e argila. Então, a areia ela vai de 2 milímetros, a fração mineral de diâmetro menor do que 2 milímetros até 0,05 milímetros. Já a fração silt é de 0,05 milímetros de diâmetro a 0,002 milímetros. A fração argila, toda fração menor do que 0,002 milímetros. Então, aqui a gente vê, né, as classes, né, de diâmetro e que vão nos indicar
se o solo predomina areia, silt ou argila. E essa definição nós podemos fazer por algumas metodologias no laboratório, separação entre essas frações. A fração mais grosseira, que é a areia, nós podemos dividir por peneira. E a fração silt da fração argila, aí nós usamos densímetros, né, que vão nos dizer qual que é o percentual de cada um deles. Então, a participação da fração areia, silt e argila, ela vai definir qual a textura do solo que nós temos, tá? E aí a textura ela vai acabar influenciando por essas características do tamanho das partículas na retenção, movimento e disponibilidade de água. Então, o solo mais arenoso, ou seja, de grânulos maior, né, não favorece a retenção de água, porém favorece a movimentação dessa água, porque poros maiores a água movimenta com mais liberdade. Já solos que predomina a partícula argila, ou seja, solos argilosos, já favorece a retenção de água, porque do encontro dessas partículas que vão ser formados os poros. Então, se as partículas são menores, os poros que são formados do encontro da partícula são menores. Se eles são os menores, favorece a retenção de água. Em contrapartida, não favorece o movimento e disponibilidade da água. Afeta também a aeração, a disponibilidade de nutrientes, compatibilidade, compactabilidade, ou seja, poder de compactação, a erodibilidade, que é a erosão, e a resistência do solo à penetração das raízes. Tá joia? Então, por isso a textura é extremamente importante no manejo da fertilidade. Um exemplo, solos que têm a predominância da fração areia, que são solos arenosos, né? Como tem menor retenção de água, eu tenho que fazer a frequência de irrigação maior. Tem menor retenção de nutrientes, portanto, tem que fazer adubação parcelada. Comportamento diferente do que solos argilosos, que retém mais água, então irrigo com menor frequência, retém mais nutriente e adubo com menos frequência. Tá?